Ai, gente, eu espero sinceramente que esteja num ângulo legal. Ai, peraí, tem que aparecer a planta. O meu foco é a planta, tem que aparecer ela por inteiro. Acho que é aqui. Pode ser que durante o vídeo mude, pode ser, mas enfim, culpa da física e não minha. Vamos fazer uma apresentação, né? Olá! Ela fica com o pé assim, ó, tirado. Parece que ela vai dar uma voadora. Olá, gente! Enfim, hoje eu vim falar o último vídeo da série que a gente fala sobre carreira, em que a gente vai falar sobre... Calma, menina, deixa eu me sentar primeiro. Ai, logo ela já vai escapar. Propósito e trabalho. Esse tópico me incomodou enquanto eu estava na aula de psicologia institucional, em que a matéria quebra justamente com todo esse ciclo, com todo esse sistema, principalmente capitalista, sobre a nossa utilidade no atual mundo, sobre o sistema que a gente vive e é maquinado a realizar desde que a gente nasce, tá? Então, por que não fazer um vídeo sobre isso? Bora lá terminar com isso aí logo, né? Ai, credo, eu tô falando como se fosse um fardo, mas é que, assim, gente, eu já tô meio desgastado já com esse tipo de assunto, porque quando eu comecei esse canal, eu tava meio de saco cheio, né? Sobre a vida profissional, enfim, sobre o acting, o teatro corporativo, que nem eu tava falando no vídeo passado. E o quanto também, antes de eu gravar esses 2 últimos vídeos dessa saga, eu tava caindo naquela ilusão, justamente do teatro, né? Em que eu estava para trocar de empresa, mas acabei recebendo uma negativa e acabei colocando muita expectativa nesse processo seletivo da outra empresa, acreditando pela empresa ser uma empresa de capital fechado que trabalha para o Estado, de que a história seria diferente, de que não visava lucro. Só que eu tô muito enganado, né? Porque se não visa lucro, é uma ONG. Então vamos abrir uma ONG, que eu acho que é mais fácil do que ter uma empresa de capital fechado, que ainda assim vai ter lucro, gente. Senão não é empresa de capital, seja ele aberto ou fechado, vai visar lucro igual. Então a gente tenta, sabe? Eu tentei, só que não adianta. Eu tenho que focar mesmo no que é meu, na minha construção. Mas meu Deus, ó, meus gatos ficaram até nervosos. Eu mudo o tom, eles sentem, gente? Pois é, sobre isso. Vão pra lá os dois. Mas voltando, eu tenho que focar na minha carreira. Eu tenho que focar no que eu sou. E eu lembro, inclusive, também voltando bem lá atrás, quando eu tava pra entrar na Coca-Cola Fenza, lá em 2024, em que eu tava, assim, muito, assim, acreditado na visão popular da empresa, principalmente que a gente via nas propagandas da televisão, uma empresa multinacional, hiper mega gigante, em que, nossa, ela ia me dar tudo, ela ia me suprir tudo, só que a gente tem que jogar o jogo do corporativo. O que é? Se você não puxar o saco, você não fica. Ah, porque a empresa tem os pilares de cultura, não sei o que, blá blá blá. Não importa. Você estando ou não estando, quem vai te observar é teu chefe. E às vezes até o cargo de diretor entra também nessa mesma matemática, dentro do CNPJ. Mas, voltando à lógica que eu já me perdi, lá naquela época eu fiz um vídeo e eu tinha dito: o futuro do trabalho é o protagonismo. É a gente investir na gente mesmo, fazer a propaganda. E o ser profissional que tem protagonismo, que tem influência, se encaixa em qualquer lugar, independente da empresa que esteja. E eu não sei o que aconteceu, assim, uma lavagem cerebral na minha cabeça. Se você não olhar pra você mesmo, não investir em você mesmo primeiro, infelizmente você fica pra trás. Você é sempre o último, sabe? E, gente, assim, também outra coisa é que eu tenho muita preguiça, sabe? Preguiça, assim, de, tipo, eu gosto de novo, eu gosto de ser o primeiro, né? Sou inovador, tenho muitas ideias, mas assim, se eu não tiver alguém que esteja ali, sabe, amaciando o meu gozo, meu ego, me dando abertura, eu às vezes penso assim, sabe, tipo, pra quê, sabe? Eu vou gozar com outras coisas, tipo, vou jogar meu joguinho. Porque às vezes eu tô tão de saco cheio que pra não estourar com a pessoa, eu prefiro fazer isso, sabe? A gente passa a semana inteira aqui, ó, engolindo sapo. Que daí quando chega final de semana, eu quero me desligar. Sabe, do estar me desligado do mundo lá fora. E tipo assim, pelo menos ter um final de semana pra mim, sabe, sem fazer nada. E eu tô nem aí pro julgamento das pessoas. Só que as minhas dívidas, elas estão aí sim pra mim, sabe? As minhas dívidas estão aqui, ó, batendo na porta. E tem várias, gente, várias mesmo. Então se você não pensar em alguma coisa e que você invista em você mesmo, não só o seu emprego formal, que é uma renda que você tem e que também às vezes está comprometida de tanta dívida que você tem, você fica para trás e você vai perdendo vários e vários acessos. Então assim, ó,
Te mexe, Mona. E é o que eu tenho que fazer agora, né? Então é sobre isso. Inclusive, fazendo uns freelas aí, porque é o jeito, gente. Não dá de luxar sem você fazer freelance, além do seu trabalho que você tem. Isso se você não for diretor, gerente de algum lugar. E ainda assim, se for gerente, é um cargo corriqueiro, tá? É um cargo assim como qualquer outro. E hoje você ganhar 10 mil ainda é pouco, tá? Você ainda é um pobre prêmio de luxo. Um classe média ali baixa, né? Tá com a careza que tá as coisas hoje. Rico mesmo é você ganhar 50 mil. Aí sim, 50 mil pra cima, aí já é diferente. Você já é um rico mesmo, daí você consegue ostentar, consegue luxar. Ah, mas eu vi lá na rede social, no Instagram, que o fulano tá lá em Camboriú. A custo de quê? Acho que, na verdade, uns 20 mil já tá bom, assim, na verdade. Mas pra ser rico mesmo, olhando pra status, recorte social, 50 mil pra cima, tá, meu bem? Você que ganha 10 mil, assim, ó, já é fajuto que nem... Imagina quem ganha 1.800, sobre isso. Enfim, vamos lá começar? Colocando no modo apresentação, então, do sobrenome ao crachá. A pressão que muda de rosto. Pois é, antigamente a gente tinha a linhagem de família, né? Que a gente tinha se continuar com uma linhagem não só com filhos, como a cultura, os costumes, não que não tenha hoje, a gente ainda tem. Principalmente quando se essa cultura vem se importada, sabe? Por exemplo, aqui na região gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem muita presença dos italianos. E a cultura italiana nas famílias, ela é muito presente. E esse passar das crenças, esse passar dos costumes, ele existe entre pais e filhos. E antigamente era muito isso. Hoje isso já se perdeu um pouquinho mais devido ao advento da internet, em que o mundo é globalizado e você consegue ter acesso a várias culturas. E hoje você é uma homeostase de tudo isso. Homeostase que se fala, enfim, uma mistura de tudo isso. No qual hoje é substituída pelo quê? Em senso comum? O crachá, o fulaninho que nasceu para ser o contador da empresa tal. Esse vai ser o fulano para a vida social inteira. Isso muito é da geração millennial, né? Da geração X também um pouco, apesar que ela pega um pouquinho da Z com esse quesito da revolta, de ser quem ela é, olhar para os seus gostos, para os seus desejos, luxúria, seja lá como você fala sobre isso, que é o aproveitar. Mas meio como se fosse um propósito, sabe? Que na verdade não é, e a gente vai quebrar isso. A armadilha, então, da profissão destino e a liberdade de escolha entre muitas aspas. Aqui a gente tem dois mundos, tá? Por exemplo, aquela pessoa, né? Vou citar dois exemplos, que nasce numa família em que ela tem uma hierarquia forte, tem uma linhagem muito forte, né? Por exemplo, o pai e a mãe são médicos, ou o pai é médico, a mãe é professora. O filho vai ser uma dessas coisas, ou algo parecido. E também pode acontecer dentro desse mesmo contexto essa liberdade de escolha, em que não, eu não quero ser nem médico nem professor, eu quero ser advogado. Vai ter recurso para isso, né? Muitas vezes os pais vão pagar e isso vai acontecer. Mas aí a gente pode olhar para o nosso contexto aqui um pouquinho mais senso comum, inclusive o meu, da liberdade de escolha que às vezes não existe. Muitos dos brasileiros hoje não têm esse poder de escolher. E se não fosse o poder das bolsas, por exemplo, se não fosse o PROAUNI, nunca que eu ia ser formado em gestão de recursos humanos. Muito menos agora estar se formando em psicologia, porque eu precisei do curso de gestão de recursos humanos para conseguir essa segunda bolsa em psico. Então, se não fosse por isso, eu não teria escolha. Eu ia estar prendido ao mesmo padrão dos meus pais. Ficar naquela empresa praticamente para sempre. Meu pai hoje, para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, de acordo com as histórias que ele me diz, ele passou por 3 empresas só. Eu não vou falar aqui porque senão, enfim, né, sobre isso. Mas a maioria, as 3 inclusive, eram na mesma área, que tem a ver com escavação e lavouras. E hoje ele se encontra na mesma empresa, se eu não me engano, por 26 anos, porque ele entrou em 2000. Então é aí que a gente tem justamente esses dois contextos que são bem distópicos um do outro e que a gente tem que olhar para refletir. E aí seguindo a gente tem o custo invisível da ansiedade por vencer na vida, né? Que aí eu falei no vídeo anterior das minhas unhazinhas que hoje eu praticamente roí todas elas. E, gente, muitas vezes você vai cursar algo em que dá dinheiro. Sabe a plata? Pois é. Eu, inclusive, quando comecei a cursar psicologia, eu pensei assim, mas e vai dar dinheiro? Eu vou ficar pedindo esmola, sabe? A gente pensa isso. E grande parte hoje, principalmente na medicina, faz porque é o que mais remunera.
e geralmente a gente vê mais o filhinho de papai, bem entre aspas, aquele que os pais pagam para justamente fazer o curso, mas aí depois, quando vai lá atuar na profissão, é um profissional bem merreco, sem ética nenhuma. Deus livre fala isso, mas enfim, sem ética resume o que eu quero dizer. E aí a gente vê em provas como teve agora, não me lembro como é que é o nome da prova lá, Pronamed, sei lá como é que é, o índice de reprovação altíssimo de profissionais da categoria. E aí a gente vê o resultado de toda essa intervenção que a gente tem, social, enfim, de recorte sobre esse contexto. E o pobre, ele vai muito olhar para isso, né? O pobre, o classe média, enfim, que principalmente é bolsista, vai olhar para esse ponto. E é difícil uma pessoa, por exemplo, que nem eu, conseguir seguir em frente num curso em que não vai remunerar. O resgate dos interesses pessoais como saúde de base. Com base de saúde, na verdade. Meus gatos estão fazendo alvoroço. Que bagunça é essa? Não, olha, vocês não param, gente. Vamos parar com isso aí. Voltando. Aqui então é justamente o que eu tava falando, sabe? Se você não resgata isso, você é um profissional doente. A gente tá vendo o índice altíssimo de pessoas com depressão, ansiedade, TAG, vários tipos de toque, justamente por conta disso. Na psicanálise a gente chama de recalque. Então, o quanto é importante a gente resgatar isso, porque senão, enfim, a gente vai de base. E muitas vezes as pessoas acabam extrapolando nos lazeres, né? Nos hobbies, como por exemplo ir pra uma festa, beber todas, ou às vezes cheirar um narcótico. Deus o livre, né? Não é o meu caso, graças a Deus. E acaba então segurando isso justamente por toda essa frustração no mundo profissional, em que não se cabe na realidade em que ele vive. Então, bem importante, gente, você extravasar, dançar, olhar para seus interesses pessoais e tentar profissionalizar isso, sabe? Trazer justamente isso como algo monetário, sabe? No mundo capitalista que a gente tá. Que você vai trabalhar com muito mais vontade, né? E não tô dizendo que é algo que todo mundo devia fazer, porque às vezes a pessoa não quer, tipo, às vezes a pessoa desistiu mesmo. Mas vai chegar uma hora que isso vai te afetar. Se você não levar pra terapia, você vai levar isso pra tua vida. E enfim, o destino não é muito legal, tá? Se você seguir desse jeito. Apesar que hoje a gente tem o Instagram, né? Então as pessoas adoram extravasar ali também. Atrelado a tudo isso, hoje a gente tem a internet. E acredito que, né, isso pra tudo. Sem influência você não é ninguém. Isso começa desde o título, em que para nossa geração foi vendida, né, de que é algo que a gente tem que buscar, por exemplo, a faculdade, né, o curso de graduação, ou até um curso tecnólogo ou técnico para que você seja alguém. Mas também não basta você só ter o título se você não vender isso. Às vezes você não tem um título, né, mas com o advento do Instagram você fala sobre você mesmo e você acaba crescendo com um senso comum. Tantos influencers hoje, né, tipo, um dos mais famosos, Virgínia, Carlinhos Maia, Maia Massafera, apesar que Maia Massafera tem um contexto de privilégio aí bem diferente. Mas enfim, alcançaram justamente esse privilégio com a influência do senso comum. Então, por que não a gente tentar também, né? Eu acho que vale a pena, gente, tá? Não só se conheça, explorando a sua individualidade de uma forma saudável, como também você divulgue isso pra fora, para que você consiga alcançar cada vez mais recursos com isso. Você vai começar de grátis, ainda trabalhando pro seu patrão, né? Fazendo um trabalho duplo ali, porque é o jeito, né? Para depois você conseguir alavancar e ter esse poder de escolha para justamente trabalhar para você e empregando outras pessoas. Aí você vai ser o patrão. E cuidado, hein? Não deixe você subir tua cabeça, porque depois a queda ela é bruta. Pois é, sobre isso. Estar atento então às cedências para evitar ser superado. E isso aqui, gente, vale para tudo, tá? Não só para você que tá na influência, né, sendo protagonista da sua carreira, como também para os CNPJs em si. Se um CNPJ não inovar, ele vai ficar para trás, vai falir e vai fechar. Então, bem necessário, né, a gente fazer isso também para que o negócio se sustente. E aqui como último tópico, a ética, então, de olhar para o ser humano, que é além do resultado capital. O quanto nós, como seres humanos, devemos olhar para nós mesmos quanto a isso, sabe? Porque senão a gente vai se perder, sabe? E a gente vai se levar para nossa própria destruição. Como a gente tá vendo hoje, por exemplo, com as guerras, né? E a gente sempre querendo mais, mais e mais, olhando somente para o capital, voltando-se às empresas e não olhando para o que o ser humano realmente precisa, né? Sendo ele ético em tese. Então, é isso. Eu acho que eu posso encerrar por aqui.
Eu acho que eu posso terminar então a minha saga relacionado à carreira por aqui. Talvez eu fale mais sobre isso em alguns outros vídeos e traga ali mais um pouquinho, mas o foco agora vai ser em algo mais incomum, né? Como uma fofoca, por exemplo, ou uma série, um filme, ou uma música, enfim, a carreira de algum artista, para que a gente consiga não só trazer a fofoca, se atualizar, como também falar um pouquinho mais sobre nossas vidas, né? Além de eu trazer as minhas próprias experiências, que eu adoro, e o canal justamente para isso. Espero que você tenha gostado de assistir até aqui. E é isso, gente. É nessa que eu vou. Aguarde o próximo vídeo. Como dizia a vovozinha, é nessa que eu vou. E até a próxima saga.